O inverno realmente, a pressão alta, o inverno, tem alguma coisa a ver com a parte cardiovascular? Tem. O inverno ele é muito perigoso para a pressão alta. Os chamados hipertensos, eles correm um risco muito aumentado no inverno, por vários fatores. Então eu vou enumerar alguns deles, né? Primeiro, a vasoconstrição. Os vasos por onde passam o sangue, eles tendem a ficar mais fechados. Você pode notar que a nossa pele no inverno ela fica mais gelada. As artérias elas ficam mais fechadas e com isso a nossa pressão tende a aumentar. No inverno, a nossa adrenalina ela tende a ficar aumentada. Nós temos seguidas descargas de adrenalina e com isso tende a bater o coração mais rápido e também aumentar a nossa pressão. Um exemplo bem claro disso, se alguém não entende bem o que é uma descarga de adrenalina, é a pessoa que aluga aquela chácara que tem uma piscina, mas não tem aquecimento e diz, não, se eu aluguei a chácara, eu vou entrar nessa piscina. Então é aquela piscina bem gelada, a hora que entra, dá aquele... não consegue nem respirar. Isso é adrenalina. É aquela adrenalina e isso faz como se fosse um teste de esforço para o nosso organismo. A pressão aumenta, o batimento cardíaco aumenta e é isso que acontece no inverno. Os hipertensos, eles sofrem mais com isso. Alguns autores também acreditam que a deficiência de vitamina D também faz piorar o quadro hipertensivo. Então, é óbvio, no inverno os hipertensos sofrem mais. A pressão fica mais alta no inverno. Independe da idade? Independe da idade, mas sempre o idoso ele é mais frágil, ele tem um metabolismo mais lábil, ele tem uma tendência de sofrer mais com isso, inclusive as doenças coligadas à hipertensão. E quais os riscos, pelo menos? Se eu vou cair dentro dessa piscina gelada, quais são os riscos que eu vou passar? Se você vai cair na piscina gelada, tem que ficar bem consciente que se você tiver uma tendência a ter infarto ou ter derrame ou ter uma situação catastrófica como uma dissecção de aneurisma de aorta, isso pode precipitar um acontecimento catastrófico. Entendi. O frio exagerado pode precipitar isso por um aumento súbito da pressão. A gente percebe também que mais é à noite, né? Tem pessoas que têm uma diferença entre ser hipertenso durante o dia e durante a noite? Tem essa variação e é esperado em todo indivíduo que é hipertenso, ou também, desculpe, mas nos normotensos também, é esperado o descenso noturno. É a chamada pressão noturna. Ela tende a baixar à noite. Nos hipertensos, tanto nos leves, moderados ou graves, eles perdem esse descenso noturno. Então, por exemplo, tá monitorando a pressão o dia inteiro. Chega de noite, ele acaba medindo uma pressão um pouquinho mais alta do que o normal, ou perdeu esse descenso. Mas você não passa a noite inteira vendo a pressão? Não, a gente descobre isso através do mapa. Monitoração ambulatorial da pressão arterial. Ou se o paciente começa a ter o sono dele, ou ele se recolhe para dormir e percebe alguma coisa errada. Entendi. Uma dor na nuca, uma sensação de calor ou algum desconforto e por acaso medem a pressão. E ele tem um pico hipertensivo à noite. Eu já escutei assim muitos e já vi isso, que a pressão arterial quando ela sobe, quando ela tem um aumento, a pessoa não sabe a diferenciação do que está sentindo. Você falou aí de dor na nuca. Quais são os outros sintomas? Quais são os riscos? O sintoma ele pode ser desde nada. A pressão arterial aumentada ela é extremamente silenciosa, mas algumas pessoas podem ter alguns sintomas, como a dor na nuca, que é famosa entre as pessoas, né, entre o povo. Eles falam, não, pressão alta dá dor na nuca. Não é em todo mundo. Pode dar apenas um desconforto no corpo, a pessoa sentir que alguma coisa está errada com ela, pode sentir calor no rosto, pode sentir dor de cabeça. Casos muito graves pode ter sangramento nasal por uma parte específica dentro da mucosa nasal, na mucosa nasal no nariz, que daí um sangramento profuso. Pode ser pela pressão alta. Casos mais complexos pode ter uma úlcera na perna, ao invés de ser uma úlcera por varize, uma úlcera especial chamada úlcera de Martorell, que é uma úlcera que é específica dos hipertensos. Aquela úlcera que é na parte interna da perna. Além disso, vamos supor que eu acorde durante a noite e eu tô sentindo
alguma pressão no peito, isso também ocorre? Pode ocorrer. Quadros de angina ou até um infarto pode ser precedido por uma crise hipertensiva. Então, pode ter. Então, é prudente sempre medir a pressão. Existe uma média do que é normal e do que não é normal para o hipertenso? Não. Hoje as diretrizes mudaram, mas mesmo assim, cada caso é um caso. Tanto que a gente tem que pensar que o hipertenso ele tem que diminuir a pressão até um nível tolerável. Eu não posso baixar a pressão do hipertenso num nível que seja, no livro está escrito 12/7, mas 12/7, por mais que eu tente, ele desmaia, ele tem mal-estar. Então, cada caso é um caso. Está escrito na literatura, é o mínimo tolerável pelo paciente. Quando você fala tolerável, é para aquela pessoa que procura o médico, que já está sabendo que ele é hipertenso, ou uma pessoa comum que não foi ao médico e tem lá uma pressão de 10/6. E essa pessoa comum que tem uma pressão 10/6, não procurou o médico e está se sentindo bem, essa está bem tranquila, não é nada preocupante. Inclusive, também um outro achado é pessoas que têm a pressão baixa, mesmo que sofram com essa pressão baixa, desmaio, sensação de fraqueza, são sabidamente pessoas mais longevas, menos doença nessas Quer dizer, pessoas. ela não corre o risco de ter um infarto? Corre o risco se tiver outros fatores de risco para tal. Mas, via de regra, são pessoas que têm menos chance de desenvolver doenças cardiovasculares ou cerebrovasculares. Se eu não tenho pressão alta, na minha família ninguém tem pressão alta, eu posso ter? Pode. A pressão alta, a hipertensão arterial sistêmica essencial, pode vir a qualquer momento e por qualquer motivo, seja por alimentação, sedentarismo, alguma alteração da artéria renal, ela pode vir por qualquer motivo a qualquer momento, ou pelo próprio estresse. Então, ou obesidade, qualquer motivo é possível para a gente ter pressão alta. Imagina, hoje em dia, quem que não tem o estresse, né? Isso mesmo. Então, nós estamos aí correndo um grave risco.